Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos, te exaltamos, nós te exaltamos. O seu nome é Jesus, e o seu nome é Jesus. Maravilhoso conselheiro, maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz. O príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, príncipe da paz. Exaltamos, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Te exaltamos, ó Senhor, cantarei a Ti, Senhor. Te exaltamos, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Te exaltamos, ó Senhor, cantarei a Ti, Senhor. Te exaltamos, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Te exaltamos, ó Senhor, cantarei a Ti, Senhor. Te exaltamos, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Te exaltamos, ó Senhor, cantarei a Ti, Senhor. Exaltamos, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Te exaltamos, ó Senhor, cantarei a Ti, Senhor. Te exaltamos, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Te exaltamos, ó Senhor, cantarei a Ti, Senhor. Exaltamos, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Te exaltamos, ó Senhor, cantarei a... Só a igreja. Te exaltamos, ó Senhor. Vamos lá, larga a sua voz. Te exaltamos, ó Senhor, cantarei. Te exaltamos, te exaltamos. Cantarei a Ti, uma vez mais. Te exaltamos, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Te exaltamos, ó Senhor, cantarei a Ti, Senhor. Tu és o Rei da glória, Tu és Rei da glória.
Aplauda o Senhor Jesus, aplauda Ele. Só o Senhor é digno de receber toda a glória. Às vezes você pensa assim: nossa, que repetitivo ficar falando Tu és o Rei da Glória, ficar repetindo isso. Mas a Bíblia diz que os anjos ficam o tempo todo declarando que Ele é santo, 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 santo. Oh, te exaltamos, Senhor Jesus. E venha habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado nesse lugar. E venha habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado nesse lugar. Aqui nesse lugar. Vem habitar. Vem habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado nesse lugar. Vem habitar. Vem habitar. Não queremos só uma visita. Oh, venha desfrutar. Tu és adorado nesse lugar. Aqui nesse lugar.
Jesus, sobre as nossas casas, e mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, e mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, e mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, que me apaixona e me transforma. Tua glória, oh, te exaltamos, Senhor. Tua glória é o que me apaixona, me transforma. Sim, Jesus, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor. As nossas famílias, os nossos lares, Senhor, as nossas casas sejam verdadeiros altares de adoração, Senhor. Altares de adoração, altares de louvor, de gratidão, de adoração, de ações de graça. Oh. Seja entronizado, Jesus, seja entronizado, Senhor Jesus. Seja entronizado. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti o que posso te dar, por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. O que posso te dar, por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Forte, tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Lindo Jesus, lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos.
cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, tu és bom. Que hoje lá em casa a gente meditando, né? Que vale a pena a gente falar de Jesus para as pessoas. Porque através do testemunho vocês vão ver e ouvir, né, o que Deus fez na vida do Rui, através da evangelização, né, através da vida do Edson, que foi falar, amoleceu o coração do Rui. E Deus, né, usou aquelas palavras e transformou num homem cheio do Espírito Santo que é hoje. Que nós louvamos a Deus por este casal, que a gente conhece já há algum tempo. E temos visto quanto Deus tem feito através deste casal. E Deus vai fazer nesta noite também. Graça e paz. É uma alegria estarmos aqui. O casal Rui e Lúcia, pastores, irmãos, amigos, nós os conhecemos há um bom tempo e são pessoas preciosas para nós. Eu não vou falar muito, porque os testemunhos deles vão falar, né? Nós só temos a dizer que nós endossamos o que eles falarem, porque os conhecemos, são pessoas da verdade, pessoas sinceras, tementes a Deus, e vocês serão edificados, nós seremos edificados. Amém? Vamos estar orando. Deus Santo, colocamos diante de Ti este casal, pastor Rui, pastora Lúcia, principalmente a Lúcia que vai neste momento usar a palavra. Reveste-a de unção, de graça. Ó Deus, tira toda timidez, Senhor, todo entrave. Usa poderosamente, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado mais ainda nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós os abençoamos e agradecemos, Senhor, por Tua misericórdia de trazê-los aqui e esta igreja em recebê-los. Amém? Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Essa noite eu estou aqui para compartilhar a minha experiência, que não foi muito boa, mas que vocês possam aprender com a minha experiência e vocês não errar. Porque a coisa mais difícil é aprender com os nossos próprios erros. Seria muito bom se a gente aprendesse com os erros dos outros. Nessa noite, eu vou estar falando para várias pessoas, né, de várias idades. Vou estar falando para avós, para mães e para filhas, né? Eu quero falar o preço da desobediência. Porque tudo que aconteceu na minha vida foi por falta de obediência. A Deus, aos meus pais, né? À minha família, aos meus amigos. Mas a misericórdia do Senhor, que é muito boa, ela transformou a maldição da minha vida em bênção, né? Eu preparei vários textos, mas ficou direcionado esse, justamente por causa da família. São muitos textos da família, mas esse, para mim,
foi que Deus mais falou na minha vida e tem falado. Em Amós 4, versículos 5 e 6. Se alguém estiver com a Bíblia, pode abrir, por favor. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu acho tremendo quando fala que vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, para que Deus não venha e fira a terra com maldição. Em Amós 3,7 fala assim: certamente o Senhor Jesus não fará coisa alguma sem antes revelar a seus servos e profetas. Em Isaías 54, que eu também acho tremendo, é quando 54, versículo 11, que ele fala assim, que todas as palavras que saem da nossa boca, ela vai de encontro para aquilo a qual nós determinamos. Mães, quando vocês falam, às vezes vocês falam da boca para fora, mas o diabo não brinca com aquilo que vocês falam. Todas as palavras que a gente fala de bênção, abençoas realmente, mas aquilo que você fala sem pensar, você vai prejudicar a vida de alguém. Eu vou começar com a minha história na minha infância. Eu sou de um lar onde nós somos 8 irmãos, meu pai, minha mãe e a nossa Dindinha. A minha mãe, pensa numa mulher habilidosa, numa mãe maravilhosa, numa mãe, sabe assim, Anésia 2, mais ou menos assim. A mãe fazia tudo para nós. Minha mãe era muito cuidadosa com os filhos, porém, a minha mãe, quando abria a boca, ela não pensava no que falava. Minha mãe tinha mania, às vezes, de falar assim, gente, a gente fazia alguma coisa errada, ela falava, quero pegar vocês, eu quero matar vocês, eu quero queimar vocês, jogar dentro do rio para não ver nem sinal. Ela falava aquilo da boca para fora. Mas o diabo, ele pegou aquilo que a minha mãe falava. Às vezes minha mãe falava assim, vocês não são capazes, vocês nunca vão vencer na vida. Né? A gente era bem pequeno, a minha mãe falava isso sempre. Minha mãe era esposa de um político, meu pai era fazendeiro também, ele gostava muito de política, ele foi vereador, acho que 14 anos. Então, a casa era muito cheia e ela ficava muito nervosa e ela falava essas coisas para nós. Quando ela foi dar à luz ao último filho, eu tinha apenas 6 anos e meio de vida. A minha mãe tinha acabado de trocar o nosso caseiro. E o caseiro que estava dentro da nossa casa, ela não conhecia. Na nossa casa não, morava no fundo, né? Tinha a casa do caseiro e a esposa dele. Minha mãe foi para São Luís, para Goiânia, veio para Goiânia para poder fazer a laqueadura, porque ela já tinha dado à luz em São Luís. E ela deixou a gente, pediu para o caseiro e a mulher para dormir dentro da nossa casa, para cuidar da gente melhor, porque a casa era no fundo, então ela não queria que a gente ficasse sozinhos. E ele foi dormir dentro da nossa casa. Na segunda noite, eu acordei com ele, me levando para o mato. Eu era tão pequena, eu acordei com ele passando debaixo de uma bica, isso era de madrugada. Você olhava assim, era como se fosse um dia, estava bem claro. E ele me levou para o mato, eu lembro de lutar muito com ele, muito pequena pessoa, menino de 6 anos, magérrima, né? Lutar no braço de alguém grande. Eu sei que Deus foi muito bom comigo. Quando eu consegui sair dos braços dele, eu estava toda machucada. Mas eu consegui correr, entrava dentro da minha casa, entrar para o nosso quarto a gente dormia 4 irmãs, e eu passei o resto da noite acordada, olhando para as minhas irmãs, com medo dele entrar no nosso quarto. Minha mãe ia ficar vários dias em Goiânia, tanto é que ela ficou durante mais ou menos uns 60 dias. E esses dias, no outro dia de manhã, a caseira chegou perto de mim. Por que eu não tinha levantado da cama? Eu estava deitada, eu estava com muita febre e já estava com o corpo todo manchado de roxo.
Eu não podia falar nada para ela, porque ele já tinha passado na porta do quarto várias vezes e falado assim: se você falar qualquer coisa, eu mato você, seu pai e sua mãe, eu mato todo mundo. E eu com muito medo, e ela veio, me deu o medicamento, eu continuei deitada, não conseguia comer por muitos dias, né? E quando a minha mãe chegou de volta para a nossa casa, ela falou para minha mãe: Chiquinha, a Lúcia ficou muito doente, não comeu por vários dias, mas minha mãe chegou, tinha muita coisa para fazer, tinha muita coisa para resolver, a minha mãe não deu atenção. E os dias se passaram, e teve um outro dia que a minha mãe ficou muito nervosa dentro da nossa casa. Isso eu lembro direito, bem assim, muito perfeito, porque assim, marcou muito a minha vida. Eu tinha perdido o irmão do meu pai, que suicidou, e tinha perdido um tio da minha mãe, que era divisa nossa de fazenda também, que tinha suicidado. E ele tinha amarrado uma corda no pescoço e de pendurado numa árvore tão baixinha que ele morreu de joelho. Mas ele queria morrer. E esse dia, minha mãe ficou muito brava comigo e falou para mim que eu não era filha dela. Eu estava muito frágil, eu tinha sofrido muito. Eu achava que eu já não podia mais viver, porque aquele homem tinha feito aquilo comigo. Eu ia para o pé da cruz todos os dias, rezar e pedir misericórdia, porque eu não sabia orar, eu não era evangélica, nós rezávamos. E eu falava muito com Deus e pedia para o Senhor que se fosse aquilo que era... eu nunca queria conhecer um homem na minha frente mais. Eu queria ser uma freira, eu queria cuidar de gente pobre, eu queria ser muito boa para as pessoas, queria amar muitas pessoas e queria ajudar todo mundo. Quando minha mãe acabou de falar aquilo para mim, eu fiquei muito decepcionada. Eu falei: bom, esse homem faz o que fez comigo. Agora minha mãe fala que eu não sou filha dela. Minha mãe falou da boca para fora, eu era filha da minha mãe. Eu vou morrer também. Peguei uma corda, fui para o fundo do quintal, falei: vou fazer igual meu tio, vou me amarrar numa árvore bem baixa, porque se eu não quiser morrer, eu tiro a corda do meu pescoço. Engraçado, né? Porque criança hoje com 7 anos, acho que não tem 6, 7 anos, não tem noção disso, né? E assim eu fiz, peguei uma corda, fui no fundo do quintal, amarrei no meu pescoço, amarrei no pé de laranja. Quando eu despendurei, que começou aquela angústia de morte, eu fiquei em pé e tirei a corda, mas ficou o sinal no meu pescoço. E eu passei o resto do dia no fundo do quintal. Quando eu subi à tardezinha, minha mãe falou: o que foi no seu pescoço? Aí eu falei para ela: mãe, a senhora falou que eu não sou filha da senhora, eu queria morrer. A minha mãe conversou comigo, falou, mas ficou ali uma marca. Ficou uma marca dentro de mim. Já existia uma marca muito grande. Aos 7 anos e meio de idade, a minha mãe mandou para Goiânia para eu estudar. E a gente veio 4 irmãos para morar aqui em Goiânia. E o tempo passou, eu conheci a igreja matriz, apaixonei pelas freiras de lá, que tinha Santa Clara. Todos os dias eu estudava numa escola que era católica, né, do lado da igreja. Eu ia para aquela igreja, eu rezava e pedia para Deus, e falava, as freiras conversavam comigo, me levava para o convento delas, que era lá o Santa Clara, e eu ficava muito junto. Aí sim, aí eu queria mesmo, cada dia que passava eu queria mais ser freira, eu queria ajudar todo mundo. Na rua eu passava, tinha alguém doente, eu queria ajudar, vizinho nosso, eu queria ajudar, todo mundo eu queria ajudar, uma carência de ajudar as pessoas, porque eu queria ser ajudada, né? Mas ninguém nunca percebeu que eu estava morrendo. Né? O tempo foi passando. Aos 12 anos de idade, eu conheci o Senhor. E Deus me fez uma promessa. E eu lembro que nesse período, eu morando em Goiânia, a coisa que a gente mais amava era ir para a fazenda, mas eu não tinha vontade de ir para a fazenda, porque eu tinha medo, porque ele continuava morando na nossa fazenda. Meu pai nunca sonhava que aquele homem tinha feito aquilo comigo. Meu pai não mandou ele embora, ele continuou na nossa fazenda por muitos anos. E eu ficava aqui, quando chegava as férias, eu desorientava, porque eu tinha que ir para a fazenda. Mas Deus me salvou ali na fazenda, porque lá tinha uma igreja, Assembleia de Deus. E nós convertemos ali. E terminava as férias, eu voltava para Goiânia. Então, quando eu converti, eu já tinha feito primeira comunhão, né? Eu já estava me preparando para ser crismada, mas o Senhor me buscou. E o tempo passou, aos 14 anos e meio, quase 15 anos, eu começo a trabalhar para a família do Íris Rezende Machado.
Eu ajudava muito na igreja. Eu vivia somente para Deus, para minha família e agora para o trabalho. Eu queria provar para minha mãe que eu era capaz. Eu pedia para o motorista para me buscar todos os dias, 4 horas da manhã, porque eu queria, assim que a menina me ensinou, saiu da empresa, eu queria para lá 4 horas da manhã, para eu fazer o serviço e mostrar para minha mãe que eu era capaz, porque minha mãe falava que a gente não era capaz. E lá, aos 18 anos de idade, eu conheço a história do Rui. O Rui tinha acabado de ficar viúvo. A história do Rui é uma história muito triste. E eu falava para todo mundo que eu nunca ia casar. Todo mundo falava assim, não, mas Deus vai preparar uma pessoa muito boa para você. Eu falava, não, eu não quero casar. Eu tinha o pastor Oswaldo sempre brincava comigo, não, mas Deus vai te dar um pastor. Eu falava, eu não quero casar, né? No fundo, eu falava assim, se fosse um pastor, eu tinha até vontade, mas não queria casar. E quando o Rui ficou viúvo, eu já estava com vários anos que trabalhava na empresa, e sempre os meus colegas brincavam comigo, meus patrão, que queria levar o Rui para me conhecer antes do Rui ficar viúvo, para eu conhecer o Rui, para a gente fazer ver quem digitava mais rápido, se era eu ou se era ele, porque eles achavam que o Rui digitava muito bem e eu também. Né? E aí o Rui fica viúvo, eles contam a história para mim, eu acho muito triste, o tempo passa, eu conheço o Rui. O que acontece comigo? Eu que era vice-presidente da mocidade, eu trabalhava com meu pai, meu pai era tesoureiro, auxiliava meu pai na tesouraria, eu trabalhava na escola dominical, dava aula para as crianças, eu começo a namorar com o Rui. Naquela época e hoje, qual a comunhão que tem a luz com as trevas? Nenhuma. Para mim, que nunca falei não para ninguém, que eu achava assim, tudo para mim, eu falava sim, sim, eu obedecia em tudo, eu queria sempre ser exemplo de tudo, porque a minha vida era diferente, eu achava eu diferente de todo mundo, né? Mas tudo bem. Aí eu começo a namorar com o Rui. Eu não sei como, nem porquê. Um dia meu pastor chegou para mim e falou, Lúcia, eu quero te falar uma coisa, hoje se você tem que decidir, ou o Rui ou a igreja. Ele não falou o Rui e Deus, mas ele falou o Rui ou a igreja. Falei, pastor, eu vou namorar com o Rui. Meu pai foi acometido de um câncer, nos últimos dias de vida dele, o médico falou que ele só estava fase terminal, mandou para casa, para morrer em casa. Meu pai chamou todos os filhos e colocou ao redor da cama, a minha mãe e minha avó, e para cada filho ele fez um pedido. E o meu foi o único. Não casa com o Rui, ele vai acabar com a sua vida. Gente, a palavra do Senhor fala que na multidão de conselho há êxito. Eu não parei para ouvir, eu chorei muito esse dia para o meu pai, nem falei nem que sim, nem que não. No outro dia meu pai faleceu, o tempo todo eu ouvi aquela voz do meu pai falar a mesma coisa para mim, mas eu queria namorar com o Rui, eu não sei porquê. Né? Para mim que nunca conheci ninguém, nunca tinha namorado com ninguém, eu apaixonava pelo Rui, eu brincava sempre, se eu fosse para eu casar, então eu nunca casaria com um viúvo, nem divorciado, nem desquitado, porque minha irmã era casada com um divorciado e tinha filhos, eu achava muito difícil. Então, quando meu pai morreu em março de 83, quando foi janeiro de 86, eu e o Rui casa. Faltando uma semana para o nosso casamento, o meu pastor falou, Lúcia, eles tinham falado que ia fazer meu casamento, que eu podia preparar, né, que ele ia fazer o nosso casamento. E o meu casamento era civil com efeito religioso com efeito civil. Preparou todos os papéis. Ele assinou, uma semana antes, e falou, Lúcia, infelizmente eu não posso fazer seu casamento. Todo mundo conhece a história do Rui e ninguém aceita o seu casamento. Eu não posso concordar com o seu casamento. Ele estava certo, quem estava errado era eu. Eu falei com o meu patrão, ele pediu para um pastor da igreja cristã, o pastor Cidecil, para que fizesse o nosso casamento. Ele foi, celebrou o nosso casamento e nós saímos de lua de mel. Viajamos para Goiás, a gente ia ficar 7 dias. No terceiro dia, a gente teve que voltar para Goiânia. Eu tive uma dor de cabeça que não tinha posição, não tinha lugar. Eu, assim, acho que eu caí em si, casei. Desobedeci meu pai, desobedeci a Deus.
os meus amigos, a minha família, e agora? E minha cabeça doía, que não tinha posição, não tinha lugar, nós tivemos que voltar para Goiânia. Chegamos aqui, o Rui já começou a beber, ele bebia muito, ele já começou a beber, chegar em casa de madrugada, eu ficava muito assustada, a nossa casa era novinha, uma casa muito bem arrumadinha, e o Rui não estava nem aí para mim, e eu ficava assim, muito assustada com o Rui, e aí, antes de completar um mês, ele decidiu ir pescar. Não, eu vou pescar. Eu falei, mas como você vai pescar? Eu trabalhava muito, eu achava que, né, não podia ir pescar. E com isso, o Coronel Carvalho, ele pediu para eu arrumar a mala dele, e a empresa que eu trabalhava era no mesmo quarteirão da nossa casa, e a empresa nossa também, que a gente construiu para o Rui, era na mesma rua. E o Carvalho chegou para pegar a mala do Rui, e chegou lá e falou, Lúcia, seu olho direito está menor que o esquerdo. Eu falei, é? Ele falou, é. Eu olhei no espelho e realmente estava bem pequeno. Eu peguei e liguei para o médico, para minha irmã, que trabalhava com oftalmologista. Ela falou, olha, Lúcia, isso não é oftalmologia, isso é neurologia. Você tem que ir para o hospital neurológico. Dr. Walter Costa era o nosso amigo da empresa, do meu patrão. E aí eu peguei e liguei lá no hospital. E ele estava fazendo uma cirurgia. E ele falou assim, que eu podia ir para o hospital, que ele ia me atender. Eu fui. Eu liguei para o Rui, falei para o Rui o que estava acontecendo. Ele falou, olha, essa novela eu já assisti, esse filme eu já vivi, problema seu, estou viajando. E foi embora. E eu fiquei. Quando eu cheguei no médico, eu tinha perdido 75% da minha coordenação, porque o meu processo estava vindo desde os 6 anos de idade. E assim, a minha adolescência, a minha infância foi muito difícil. E eu fiquei muito assustada com o médico quando ele falou para mim que eu tinha que tomar vários comprimidos controlados e pediu muitos exames. Eu fiz os exames e levei para ele. E quando chegou o resultado, ele falou, olha, Lúcia, o seu tratamento vai durar 5 anos, você vai ter que usar esses medicamentos esse período todo e você não vai poder engravidar nesse período. E eu fui embora já usando 8 comprimidos controlados. Eu pesava apenas 38 quilos. Isso chama preço da desobediência. Não ouvir conselhos. E o Rui chegou de viagem, ficou 1 semana ou mais viajando, chegou de viagem, ele não me perguntou como que eu estava, como que eu passei, nada, continuou bebendo, aprontando, não tinha hora para chegar. Ele chegava, eu preparava a nossa casa, eu amava uma casa bem arrumada, eu preparava a mesa do jantar, ele chegava, eu tinha feito o prato dele, organizado, tudo desenhado, ele pegava o prato, jogava pela janela, falava assim, eu não sou aleijado, eu mesma sei fazer o meu prato. Eu era cuidadosa, eu queria ser como a minha mãe, assim, dar tudo na mão, eu colocava todos os dias a roupa, coloco até hoje, viu, gente? Nunca deixei de fazer. A roupa, tudo organizado, a meia, cueca, o sapato, tudo limpo na beira da cama. Ele chegava assim, ele queria brigar comigo todos os dias, ele aprontava e falava comigo. Tinha um dia que ele falava para mim assim, mas você é mas tão, que você não presta nem para brigar comigo. E eu, desde que eu casei, eu comecei a ir para o monte todos os dias. Eu assustei demais, eu comecei a orar, ia para o monte, queria ir para a rua, eu preparava tudo, ia para o monte e começava a orar. No Morro do Mendanha não tinha ninguém naquela época, eu ia para lá, eu ajoelhava naquele morro, no meio daquelas pedras, e falava para o Senhor, Senhor, eu pequei contra o céu, contra a terra, contra a minha família, contra meus pais, eu pequei contra todo mundo. Eu queria que o Senhor me perdoasse, que o Senhor tivesse misericórdia de mim, que o Senhor mudasse a minha situação. Eu já não via saída para mim, eu já me via só arrastando, eu estava tão deprimida, eu não aceitava que eu tinha depressão, mas os meus medicamentos, era muito claro que eu tinha uma depressão profunda. Eu me via arrastando no chão, eu não me via andar. Eu nunca deixei de trabalhar nenhum dia, eu nunca deixei de deixar tudo organizado, mas porque eu pensava assim, eu tenho que provar para minha mãe que eu vou vencer. Porque antes do meu casamento, a minha mãe me chamou e falou para mim assim, Lúcia, você quer casar, não quer? Eu falei, quero. Ela falou, pois é, eu não aceito filha divorciada e não quero saber dos seus problemas. Problema seu é seu.
Sabe que foi a melhor coisa que a minha mãe fez para mim? Porque, como ela falou para mim que não queria uma filha divorciada, e meus problemas eram meus, que ela não queria saber dos meus problemas, eu nunca procurei a minha mãe para contar da minha vida. Nunca procurei um irmão. Um dia eu decidi e falei, vou falar com a Tereza hoje, porque eu não dou conta mais. Eu cheguei na Tereza, eu já estava grávida, porque eu não podia engravidar, mas eu engravidei, né? Porque como que faz? Um homem bebia todos os dias e aí usava só, né, preservativo, chegava em casa, então era muito difícil. Eu engravidei, a minha gravidez era de risco altíssimo, né? Eu não deixei de trabalhar, continuei trabalhando, e um dia eu cheguei para a Tereza e falei, e comecei a conversar com a Tereza, assim, não falando do problema, oi Tereza, tudo bem, como é que tá? Era Dia das Mães. E a Tereza falou para mim assim, ela ganhou um presente muito bonito, eu falei, e ela pegou e fez alguma coisa que eu não gostei com o Roberto. Eu brinquei com a Tereza, falei, Tereza, deixa eu te falar uma coisa, se eu tivesse um marido igual o seu, eu beijava os pés dele todos os dias. Ela falou assim, cada um tem um marido que merece. Eu falei, realmente, Deus sabe de tudo, né? Eu ia conversar com ela aquele dia, foi ótimo, porque aí foi a resposta que eu precisava. Eu tenho que lutar sozinha, não tem ninguém do meu lado, porque eu e a Tereza eram inseparáveis em tudo. Mas tudo bem, vamos em frente. Para ir na casa da minha mãe, eu tinha 15, 20 minutos, ele me deixava na porta, dava uma volta e já estava na porta para me pegar de volta. Eu tinha meu carro, eu não tinha direito de sair no meu carro. Ele não me aceitava. Quando nós casamos, tinha dois carros, ele não queria, eu ficava com a Brasília, ele ficava com a caminhonete, mas ele não aceitava. Era raríssimo ele deixar ir na minha mãe de carro. Acho que ele tinha medo de eu comentar com a minha mãe que eu estava passando. A única pessoa que sabia de alguma coisa era a menina que trabalhava em casa, que via e ouvia, e os meus vizinhos, às vezes, que quando o Rui chegava bem bêbado. E quando eu fui, no 7º mês, eu descendo para a empresa, a gente descia até a pé, porque era no mesmo quarteirão, a gente descendo a pé, na porta da empresa, eu virei meu pé de uma chinelinha, raça-pé. Virei meu pé, minha bolsa estourou na porta da empresa, e eu falei, meu bem, minha bolsa estourou. Aquele tanto de água descendo, ele olhou para mim e falou, olha, não tem um tempo para você. E ele foi embora e me deixou no meio da rua. Os meus colegas já estavam tudo na porta para trabalhar, me esperando para abrir, eu que abri a empresa. Eles me ajudaram a entrar, a minha secretária foi lá em casa, buscou minha roupa, eu continuei trabalhando das 7 ao meio-dia com a minha bolsa rompida. Não liguei para ninguém. E pensando assim, eu tinha que organizar tudo para eu internar, porque faltava 2 meses para eu dar à luz, não estava tudo organizado. Então, eu tinha que deixar, eu cuidava da área de finanças, eu fazia compras para a empresa, eu tinha que deixar tudo 100% para eu ir para o hospital. Então, eu fiquei trabalhando até meio-dia. Quando eu comecei a sangrar, eu liguei para o meu médico, ele falou, corre para o hospital, você tem que vir agora para dar à luz, você não pode ficar assim. Eu fui para o hospital. Eles tiraram o meu filho, e com porque eu demorei, fui irresponsável, né? Meu filho nasceu alérgico a lactose, sacarose, proteína e acidez. Naquela época, eu não conhecia história de criança com problema de leite. E não tinha internet, como nós temos hoje, para saber os problemas, né? E eu fiquei por vários dias internado, peguei uma infecção terrível, e com a quantidade de antibiótico que me deram, eu não tinha leite, não dei leite. Enquanto eu estava no hospital, tudo bem, todo mundo deu mamar para o meu filho. Quando fomos para casa, com a barriga muito inchada, deu o primeiro leite para o meu filho, ele começou a sangrar. Aí eu voltei correndo para o hospital com ele, o médico, não, porque ele chorou muito. Eu falei, mas ele não chorou. E aí começou a minha saga. Aí eu falava, esse é o preço da desobediência. Gente, meu marido não via para casa, só chegava de madrugada, meu filho chorava dia e noite, tive que arrumar 12 mães de leite, porque cada um tinha seu filho, todo mundo colhia um pouquinho de leite. Para colher leite para o meu filho, a pessoa não podia comer nada derivado de leite de vaca, nada de vaca, nada, nem carne e nem leite. Nem proteína da vaca e nem leite, nada. E foi ficando muito difícil. Aí nós começamos a cozinhar, a médica ensinou a cozinhar peito de frango numa panela de ferro e engrossar com mucilhão de arroz naquela época. Meu filho, com 15 dias, começou a comer peito de frango.
E essas mães de leite colhiam um pouquinho de leite aqui, um pouquinho ali. Aí, às vezes, estava com mistura, que elas tinham comido alguma coisa, não esperava o tempo passar, então sangrava tudo de novo, aí eu tinha que suspender e ficar só com peito de frango. E os dias foram passando, e eu comecei a ir para o monte de novo. Eu orava, e uma coisa, eu voltei a trabalhar, assim que eu cheguei do hospital, já voltei a trabalhar imediato. Por quê? O Rui não ganhava dinheiro ainda, estava produzindo, e eu tinha que trabalhar. A minha empresa que eu trabalhava, eles construíram um quarto, prepararam um quarto para o meu filho. Lá, eles pagaram uma babá, uma cozinheira para mim, eu cuidava da empresa, meu filho do lado, a menina fazia as coisas lá dentro de casa, e o Rui todos os dias aprontando na rua. E os dias foram passando. Cada dia mais difícil, eu ia para o morro e levava a minha babá junto, e ela ficava no carro com o neném, eu ia orava e pedia para o Senhor, Senhor, eu sei que eu errei. Eu sei que o meu filho está sofrendo por causa dos meus erros, mas eu quero pedir perdão para o Senhor. Eu não quero perder minha família. Eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu engravido da minha segunda filha. Quando ela foi nascer de 8 meses, da mesma forma, a minha bolsa estourou. Eu fui para o hospital, quando chegou lá, o meu médico quis fazer uma ultrassom antes, para ver como é que estava a posição. O meu útero tinha aberto com a minha filha dentro de mim. Ele chegou, chamou o Rui, falou para o Rui assim, olha, eu quero falar com você uma coisa. Nós vamos tentar salvar a vida da mãe. Da filha é quase impossível. O Ruizinho estava apenas com 1 ano e 2 meses. E aí, mandou vir uma maca, me transferiu, não podia mexer, me levou para o centro cirúrgico. E o Rui foi junto. Quando chegou na antessala, o maqueiro me deixou e o Rui ficou do lado, me olhando. Ele sabia o que o médico tinha me falado, mas o Rui achou que eu não tinha ouvido, né, o que o médico falou. Eu perguntei para ele assim, você vai me dar nem um beijo? Ele falou, não, tomara que morra as duas. Saiu, fechou a porta e eu fiquei sozinha dentro da sala. E eu desesperada, nisso o anestesista chegou e eu chorando, falei para ele, tem dó de mim, não deixa eu morrer. Eu tenho que cuidar do meu filho. Ele falou assim, não, você não vai morrer, eu vou cuidar de você agora. Eu lembro que ele me deu uma injeção ali mesmo, não vi mais nada. E eles tiraram a minha filha, eles me acordaram, falando que estava fazendo uma laqueadura, que eu não podia mais ser mãe. E eu perguntei, cadê minha filha? Ele falou assim, desceu para a UTI. Aí eu desesperei, então eu quero dormir de novo. E eles me fizeram dormir, isso era de madrugada, né, fizeram a laqueadura, me levou para o meu quarto. 5 horas da manhã, quando eu acordei, minha filha estava do meu lado, chorando para mamar. Para a honra e glória do Senhor Jesus, ela não teve nenhuma sequela. Ela ficou perfeita. Nós ficamos vários dias internados novamente, fomos embora para casa. A minha filha teve alergia da mesma forma do que o Rui, porém com uma facilidade. Eu já sabia tudo que eu podia dar para minha filha. Eu passei a ser médico dos meus filhos, porque pelos médicos eu não podia dar nada, mas tudo que eles me ensinavam, a barriga dos meninos inchava, então eu já me virava, cozinhava fruta, com poucos dias de nascido eu já cozinhava fruta, pegava a fruta, batia com mucilão de arroz, ia dando para esses meninos, e esses meninos foram crescendo. E o Rui na rua. Às vezes o Rui era tão difícil, gente, que eu lembro assim, umas coisas que me marcou muito. Eu ia em 2 casas com o Rui, o resto eu ficava dentro de casa e às vezes eu ia na minha mãe. Eu lembro que um dia a gente estava vindo da casa do meu patrão e quando chegava lá, ele começava a beber. E bebia e todo dia ficava assim, que a gente ia beber, quase todos os dias a gente ia lá, porque era a única casa, eles gostavam muito dos meus meninos e me tratavam como filha. E aí, quando ele começava a beber e todo mundo ia embora, ele falava assim, não, só a saideira. Essa saideira nunca saía. Dava 1 hora, 2 horas da manhã, aí ele resolvia ir embora. Nisso, já estava dormindo os meninos no sofá, eu também. Aí ele chamava, a gente vinha embora. E era uma caminhonete, a gente entrava na caminhonete e tinha uma avenida que era a T2 com a T8, lá tinha uma rotatória bem grande. Gente, toda vez que chegava nessa rotatória, se a gente caísse, quando ele ia fazer a rotatória bem bêbado, se a gente caísse ou alguém virasse, ele fazia a gente descer do carro. Tipo 2 horas da manhã, andar 4 quilômetros a pé, e ele ia embora de carro e deixava a gente para trás. Eu estou contando isso aqui, não é para denegrir a imagem do Rui e nem da minha mãe. Eu só quero falar da experiência da família e você lutar pela família. Porque eu queria minha família.
Eu não queria desistir da minha família. O Rui tinha outras mulheres, eu sabia que o Rui tinha outras mulheres. Gente, custou lágrimas de sangue. Tinha dia que eu achava assim, é impossível, eu não dou conta mais. Eu não dou conta mais de sobreviver. Ao ponto de um dia, o Rui, a minha filha ainda não tinha ainda 1 mês de vida, o Rui aprontou tanto esse dia lá em casa, tanto, e saiu para a rua com a outra, e o meu secretário lá da nossa empresa me ligou e falou, Lúcia, enquanto você está aí lutando, trabalhando, nem tirou seu resguardo, lutando para manter a sua casa, o Rui está na rua com o outro. Eu sabia, ele foi para o clube hoje com ela, e você está aí. Né? Gente, não tinha um dia, você esposa, que às vezes acha que é muito difícil para você, não tinha um dia que o Rui não chegasse em casa, que não tivesse a cerveja dele na geladeira, que não tivesse a carne dele picada, preparada, para qualquer hora que ele chegasse, eu fazia um tira-gosto. Se ele chegasse com amigos, chegasse com quem fosse, eu preparava comida a qualquer hora da noite para ele. Não tinha nenhuma, eu podia estar morta em pé, ele chegou, eu levantava na hora, ia cuidar das coisas para ele. Até um ponto que um dia minha mãe chegou em casa e falou para mim assim, Lúcia, sabe por que o Rui não deixa de beber? Porque você compra cerveja para ele. A nossa empresa não rendia dinheiro, eu nunca deixava final de semana o Rui ficar sem dinheiro, eu ganhava muito bem naquela época. Eu, todo final de semana, eu pegava o dinheiro e falava, meu bem, está aqui seu dinheiro. Não interessava se ele ia beber com outra, se ele ia aprontar. Eu tentava fazer a minha parte de esposa. Eu queria a minha família. Eu queria provar para minha mãe que eu era capaz. E esse dia eu fiquei muito triste. Aí eu já vi que eu não dava conta mais de viver. E sabia que o Rui não tinha condição de cuidar dos meus filhos. Eu lembro que esse dia eu peguei, tomei banho. Primeiro eu dei banho nos meninos, dei comida para os meninos, vesti a melhor roupa dos meus meninos, fiz eles dormir de roupa na cama. Depois eu tomei banho, vesti minha roupa, peguei um revólver, coloquei em cima da cama e ajoelhei na minha cama e falei para o Senhor, eu quero, antes de fazer qualquer coisa, eu quero contar a minha história para o Senhor. Por que eu vou fazer isso com a minha vida? Porque eu já não dou conta mais, eu não tenho condição, não tem quem eu procurar, não tem quem me ajudar. E eu comecei a contar a minha história para Deus, como se Deus não conhecesse a minha história. Eu comecei lá dos 6 anos de idade. Tudo que eu passei, tudo que eu tinha passado, a luta que eu vivia para provar para a minha família que eu era capaz. E eu fui orando, chorando, e falando com Deus, dormi. O Rui chegou de madrugada, eu estava de joelho na cama ainda, dormindo. Ele pegou o revólver e falou, aconteceu alguma coisa? Não. O que foi? Você está com medo? Também não. Pegou o revólver, pôs no cofre, eu levantei, eu via o tempo todo na minha frente 3 caixão. Eu não tive paz aquela noite. Aquela noite eu orei muito e falei para o Senhor, Senhor, a partir de hoje eu nunca mais, eu quero que o Senhor permita. Eu acho assim que quando a pessoa vai falar de uma pessoa que suicida, ele é um covarde. Todo mundo que suicida, a pessoa fala, é um covarde. Ele só pensou nele. Gente, não é. Uma pessoa, para chegar ao ponto de tirar a vida, ele tem que estar numa depressão que não tem explicação. Ele tem que estar numa situação, ele quer tirar a dor de dentro dele, não tem como arrancar essa dor. Era isso que eu sentia aquela noite. E eu levantei de manhã, eu arrumei meus filhos e agradeci muito a Deus. Eu falei, hoje eu não vou trabalhar, eu vou ficar em casa. Eu era muito responsável, eu não fui trabalhar esse dia. Eu fui num pastor, liguei para a Arminda veio, me pegou e nós fomos num pastor para orar. Cheguei lá, ele falou para mim, Lúcia, você quer falar alguma coisa? Falei, não quero falar nada, só quero que o senhor ore comigo. Ele pôs a mão na minha cabeça e começou a orar, e ele levantou-se muito tonto e falou para mim assim, Lúcia, eu tenho uma palavra para você. Deus manda falar para você que Ele já te perdoou. Que você está liberada. O seu casamento não tem mais jeito. Você pode divorciar. Você é muito nova, você é uma menina bonita, cheia de vida. Você pode começar a sua vida de novo.
mas o seu casamento não tem saída. E Deus falou que já te perdoou por tudo. É você que não se perdoa, mas Ele já te perdoou. Eu olhei para ele e falei, pastor, eu não vim aqui para falar para o senhor falar para mim que eu posso divorciar. Eu só quero que o senhor ore por mim para que eu tenha força, para eu conseguir sobreviver. Só isso. Saí de lá e fiz um propósito com o Senhor de todos os dias, novamente, continuar indo para o monte. Minha filha já estava com quase 1 mês, e a gente começou a ir para o monte novamente. E eu orar e pedir para o Senhor para Ele me capacitar, dia a dia. Todos os dias. Gente, uma coisa eu descobri, hoje assim, eu fico olhando assim a história de Ana e Penina. Eu vejo assim, Deus é muito bom, porque Ele é assim, a vitória é para as pessoas que são verdadeiras. Você tem que confessar para Deus. Às vezes não adianta eu só orar e pedir para o Senhor, Senhor, eu oro dia e noite. E o Senhor não me dá a minha bênção, se eu não for verdadeira com Deus. Começa a orar todos os dias, pedindo perdão para Deus pelos seus pecados. Lembrando que os seus pecados têm nome. Dê nome para os pecados. Se é de mentira, que seja mentira. Se é desobediência, que seja desobediência. Não adianta você falar assim, eu estou orando para o meu filho dia e noite, meu filho continua nas drogas. Você lembra quantas vezes você deixou o seu filho em casa, dormindo e foi para a igreja? Ou então deixou seu filho dentro da igreja, na salinha, e veio para dentro da igreja para ficar livre dos seus filhos? Quantas vezes você falou palavras ruins para os seus filhos? E hoje, ele está marcado, ele está doente, e você está querendo que Deus tire eles da droga, sem você chegar nele e pedir perdão? Sem você falar com ele? Quantas vezes você foi sem educação com seu marido? Você ofendeu o seu marido, e hoje você ora dia e noite. Mas primeira coisa, você tem que dar exemplo para ele. Mostrar que você está transformada. Pedir perdão. Todos os dias, desde que eu casei, e o Rui começou a fazer falta de educação para mim, eu falava para ele, eu punha a mão na cabeça dele todos os dias que ele estava acordado, ou se ele não estivesse bêbado, ele falava, eu pedia perdão para ele, falava assim, eu quero que você me perdoa, e quero te pedir perdão, e quero te perdoar também por tudo que você fez comigo hoje. Ele falava assim, eu não estou te pedindo perdão, e não quero te perdoar também. Todos os dias, se ele tivesse acordado, ele respondia isso para mim, mas todos os dias eu tinha que liberar perdão para o Rui. Sabe por quê? Se eu não liberasse perdão para o Rui, eu não dormia. Eu não conseguia dormir. Porque ele aprontava tanto todos os dias que era impossível de dormir sem perdoar o Rui. E foi aonde Deus foi agir na minha vida. E o tempo foi passando. E todos os dias que eu orava, e sempre que um profeta vinha falar comigo, ele falava assim, o Senhor vai transformar a vida daquele varão. E o tempo foi passando. E o tempo foi passando. E quando isso, eu casei em 86, quando foi 91, eu já tinha saído da empresa, porque ele chegou para mim e falou para mim assim, ele achava que a empresa fazia demais para mim, então ele implicou com a empresa, ou o seu casamento ou a empresa. Eu cheguei e falei com o Derli, olha, o Rui hoje fez uma proposta para mim, ou o casamento ou a empresa. Ele falou, Lúcia, começa a treinar uma pessoa e põe no seu lugar, e se você precisar, eu te ajudo todo mês. Vai viver seu casamento. E eu treinei uma pessoa e sair da empresa. E quando eu saí da empresa, fui trabalhar com quem? Com o Rui. Aí ficou difícil. Os meus filhos já estavam, o Ruizinho já estava com quase 5 anos, a Larissa com 4. E o Rui, todos os dias, ele aprontava tanto, mas tanto na empresa, que as pessoas, os nossos clientes falavam assim, Lúcia, eu nunca mais venho aqui nessa empresa. Eu não dou conta de ver o Rui fazer isso, uma hora eu vou voar no Rui. Não existe. Por que é que ele faz isso com você? Eu falo, Deus sabe de tudo. Eu conheço um Deus que transforma as pessoas. E eu espero que um dia o Senhor vai transformar o Rui. E o tempo passou. Eu saí de lá em 90, 91, início de maio, o pastor Edson esteve lá conosco, ele foi consertar a caminhonete dele, ele consertou a caminhonete, terminou de consertar, ele foi acertar comigo e perguntou para mim assim, Lúcia, você acha que eu posso convidar o Rui para ir na Donep? Ele falou, eu peguei e respondi para ele, é meu sonho. Ele falou, então vamos lá comigo. Eu fui lá,
Cheguei lá, ele conversando com o Rui, falou que já conhecia, né? Me conhecia na igreja. Todo mundo me via na igreja. Olha, moça, se tiver alguma moça aqui, eu apresentei os meus 2 filhos sem marido. Todo mundo achava que eu era mãe solteira, né? Porque meu marido nunca foi nem para a apresentação dos meus filhos. E tinha hora marcada. Ele me deixava na porta e falava assim, 9 horas, se você sair 9h01, você já vai embora de a pé. Eu não estou na porta te esperando. Então, tinha que, assim, 8h45, eu tinha que descer do culto com os 2 meninos, carregando um no braço, outro no carrinho, ficar na porta esperando, porque se ele chegasse lá e eu não tivesse, ele ia embora. Então, ele falou com o Rui pegou, olhou para ele e falou, lá tem pinga e cerveja? Ele falou, bom, não tem, mas todo tanto que você te precisar, eu arrumo para você. Falei, então, fechado. Que dia que é? Ele falou, amanhã. Era quinta e o jantar era na sexta. Mas antes disso, eu lembro que na terça-feira, quando eu estava fazendo a campanha do lar, a pastora que estava pregando, ela estava no altar, e eu sempre sentava na última cadeira, porque eu tinha que sair numa hora certinha, que eu tinha que, né, correr para a empresa, porque eu saía para ir para o banco, do banco eu passava na igreja, orava e corria para a empresa, para ele não descobrir que eu estava indo para a igreja, né, orar no horário de trabalho. E aí ela saiu do altar, foi lá onde eu estava, ela pôs a mão na minha cabeça e falou assim, a partir de hoje, estou levantando um varão para te ajudar a salvar, tipo assim, para resgatar aquela vida. Ela falou assim comigo e tal. E quando eu saí ali de dentro, parece que eu saí assim com a vitória na mão. Foi diferente das outras vezes, tudo que eu ouvi o Senhor falar comigo. E aquela mulher, Deus usou com muita palavras verdadeiras que eu estava vivendo naquele dia, naquele período. E quando ela terminou de falar comigo, eu já estava na hora de ir embora, eu levantei e eu saí dali já com a minha bênção na mão. E eu fui embora, cheguei em casa, na empresa, trabalhei. Na quinta-feira, isso na terça, na quinta o pastor Edson chegou, convidou ele para ir na Donep, na sexta era o jantar. E o Rui foi para o jantar. Era no Papillon Hotel. Quando chegou lá, estava cheio de gente lá, estava o pastor Edson, mais a Nésia, Roberto e a Tereza, o pastor Salmo e a Cássia Geazia de Leus esperando a gente na entrada. Recebeu a gente muito bem. O salão de festa estava lindo. O Rui sentou, o pastor Edson perguntou para ele, e aí, o que você vai beber? Pinga, cerveja, uísque, foi falando um monte de coisa para ele. Ele falou assim, não, hoje eu vou de Coca-Cola. Eu já olhei assim, fiquei assim, né? Falei, uai, é diferente, né? Então, porque ele só veio com a proposta de beber aqui, agora vai de Coca, né? Gente, a pessoa que estava falando, Deus usou ele profundamente. Um testemunho lindo, lindo, maravilhoso. De cura de câncer, ele chamava Fernandinho. E ele deu o testemunho, estava fase terminal, foi para casa para morrer, e os jovens da Assembleia de Deus ficou sabendo, e começou a fazer vigília, passar dia e noite, porque ele ficava num porão. Ele alimentava por uma sonda, esperando a morte. E esses jovens começaram a orar com ele. Ficava de 24 horas os jovens da igreja orando com ele, fazendo plantão com ele. E Deus curou. E ele conta a história, termina de contar a história e fala, agora, todo mundo que está dentro desse salão, vamos ficar de pé? Vamos orar pelas nossas famílias que ficaram em casa, vamos orar pelas nossas babás que cuidaram dos nossos filhos, e Deus vai visitar cada um. Isso já era 2 horas da manhã, nós fomos embora. Chegamos em casa, deitamos, dormimos, no outro dia de manhã, 6 horas da manhã, o Ruizinho, eu levanto para fazer o café, o Rui levanta, vai no quarto para pegar o Rui, para acordar o Rui, que ele ia para a empresa com ele. O Rui perguntou para ele assim, pai, quem é aquele homem que alimentava por uma mangueira e um funil? E um homem de branco chegou perto dele e falou que ele estava curado, ele estava com o rosto todo cheio de sangue, realmente o câncer do homem era aqui no rosto e na garganta, e falou para ele que ele estava curado, e ele ficou limpinho e foi embora, até na minha cama tem sangue, olha aqui, pai. Aí o Rui me chamou, o Rui tinha apenas 5 anos de idade, o Rui filho. O Rui pai me chamou na cozinha e falou, você contou alguma coisa para o Rui? Eu falei, não. Eu só fui no quarto, a hora que nós chegamos, não conversei com ele, ele estava dormindo. A hora que eu saía do quarto, olhava os meninos, vinha para a cozinha. Não falei com o Rui, ele falou, então vamos lá para você ouvir a história. O Rui contou a história novamente. Eu olhei para ele e falei, Deus quer falar com você, só isso. E o Rui pegou e falou assim, a partir de hoje, quero ir na Donep toda segunda-feira, quero descobrir o que é que esse povo faz lá no hotel, lá nessas reuniões, e os filhos ficam sabendo em casa. E o Rui começou a ir para essa Donep. Donep é a Associação Associação dos Homens do Evangelho Pleno, né? De Negócios do Evangelho Pleno.
Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. E aí o Rui começou a ir. E a gente ia, o Rui convidar, foi a primeira vez, gostou demais, foi a segunda, e começou a convidar os colegas, começou a contar o que acontecia, cliente, amigos, todo mundo ia no capítulo, o Rui levava, era o que mais levava visitante. Todo mundo convertia as pessoas e o Rui não convertia. Ele foi de maio de 91 a julho de 92. Quando foi dezembro de 91, o pastor Salmo chegou para nós e falou, todo mundo vai para a convenção da Donep. Inclusive você, Rui. Ele falou, tudo bem, então vai todo mundo. E começamos a pagar a estadia lá, porque era caro naquela época, no Rio de Janeiro. E todo mundo começou a pagar. Ia vários ônibus. E cada pastor, o pastor Salmo ia cuidar de um ônibus, nesse ônibus ia mais pastores, inclusive o pastor Edson seria nesse ônibus também, e tinha mais outros ônibus. E aí, era muita gente que ia nesse ônibus, tudo crente. Aí o Rui pegou, faltando poucos dias, o Rui fala assim, só vou se deixar levar pinga e cerveja no ônibus. Você vê, 1 ano e 2 meses depois, o Rui queria levar pinga e cerveja dentro do ônibus. Falei, então nós não vamos. De jeito nenhum, porque não tem nem coragem de falar, se levar pinga e cerveja dentro do ônibus, no meio de tanto pastor, nem pensar. Falei, não dá. Cheguei para o pastor Salmo primeiro, falei com o pastor Salmo, falei com o pastor Edson. O pastor Salmo olhou para mim e falou, então ele vai, porque vai levar. O pastor Edson, não, ele vai levar, então pode levar. Aí o Rui, cheguei lá em casa, falei assim, o pastor Edson e o pastor Salmo falou que você pode levar pinga e cerveja. Vai, pode? Então eu vou. E realmente, ele comprou cerveja, comprou pinga, levou, chegou lá na Praça Cívica, a gente ia sair da Praça Cívica, pôs dentro do frigobar, e foi a viagem inteira, o pastor Edson está aqui, a Nésia, sabe, bebendo. Chegamos lá na quarta-feira, teve um jantar, pensa o testemunho do jantar, não tinha nada igual. Almoço, o Rui, no outro dia, pinga cerveja, o Rui bebendo pinga cerveja, perde todo mundo, né? Os pastores, pastoroídes, todo mundo lá e o Rui bebendo. Janta do mesmo jeito. No outro dia, da mesma forma. Na sexta-feira pela manhã, palavra, não tinha explicação. Gente, eu nunca vi tanta cura. Pessoas aleijadas, das mãos toda torta. Deus curava as pessoas, abria os braços e era curada e saía andando. Eu nunca vi experiências na minha vida. Eu conheci o Senhor, de ouvir falar, aquele período ali eu estava ouvindo Deus assim, de estar junto, porque coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, cura e libertação, igual. À tarde, Caio Fábio começa a falar. Ele começa a falar sobre o vento do Espírito Santo. E quando ele fala ali sobre o vento do Espírito Santo, que envolvia aquele lugar, que Deus estava transformando vida, que Deus estava mudando, o Rui olha. No meio de 7.000 pessoas, nós éramos 7.000 pessoas essa convenção, a primeira convenção do Rio Centro. O Rui fala assim, se esse Deus é bom mesmo, para ele mesmo, falando para ele mesmo, né? Que Deus tira de mim essa pinga, essa cerveja, a prostituição. O Caio Fábio pregando, ele olha para o meio e fala olha, no nosso meio tem uma pessoa pedindo para ser liberto da prostituição e da bebida. Deus manda falar para ele que está libertando ele a partir de agora. Aí o Rui falou, bom, no meio de 7.000 pessoas, quantas pessoas estão pensando igual a mim aqui dentro? Esse moço está com um engano, né? Falando palavras assim de carochinha. Começa a falar lá com ele mesmo, de repente o Caio Fábio para de pregar e torna a falar. Bom, essa pessoa está com espírito de dúvida. A partir de agora, ela vai começar a suar de uma forma que ela vai molhar a sua roupa. Gente, deu um suor tão grande no Rui, que ele estava com a mão dele em cima da minha saia, molhou minha roupa. A roupa dele ficou como se tivesse tomado banho, assim, de roupa de linho, estava tão frio, nós estávamos em torno de assim, 12, 13 graus, todo mundo estava gelado. O Rio de Janeiro estava gelado, nesse período era o período mais frio, todo mundo de casaco e o Rui molhadinho de suor. Aquele dia foi tanta unção dentro daquele Rio Centro, que a gente foi embora, a gente não sabia, parece que a gente não estava andando, a gente estava flutuando. De tanta bênção, ninguém saiu para jantar aquele dia, ficou diretão.
Nós fomos embora, chegamos no hotel, o pessoal brincou assim, ligou no meu quarto, falou, Lúcia, tem comida no seu quarto ainda? Estava a turma do pessoal lá nosso, né, embaixo, os mais novos, querendo comida. Eu falei, tem, eu trouxe muita comida, tem comida aqui ainda. Tinha levado muita bolacha, muita coisa assim, então tá, traz aqui para nós. Quando eu desci, antes de descer, o Rui falou para mim assim, prepara a banheira com água para mim, põe a cerveja que eu vou tomar banho e vou beber agora. Eu falei, beleza. Preparei, deixei a cerveja para ele aberta e desci. Quando eu desci, o pessoal falou, ei, Lúcia, no meio de 7.000 pessoas, Deus falar só com você e com o Rui, hein? Deus é bom para você, hein? Eu pensei, se eu souber que o Rui está lá em cima bebendo cerveja, ninguém vai acreditar. Não falei nada, fiquei crendo naquilo que Deus falou comigo, falou com ele, né? Gente, eu fiquei conversando, falei, nossa, eu tenho que subir, senão o Rui vai brigar comigo. Cheguei lá em cima, o Rui estava dormindo dentro da banheira, ele não tinha colocado a mão na cerveja. A partir daquele dia, Deus libertou o Rui da prostituição e da bebida, para a honra e glória do Senhor Jesus. A natureza dele, Deus levou bastante tempo para ele ser transformado. Mas Deus foi trabalhando. De 92... Quando foi em 96, o pastor Edson chegou perto de nós e falou assim, vocês vão fazer o MMI, Casados para Sempre. E, Lúcia, eu sei o Rui vai ministrar. Falei para ele, pastor, impossível. O Rui converteu, o Rui deixou de beber, o Rui deixou de prostituir, mas o Rui fala tanta coisa feia para mim que não tem como ser professor. Ele falou, olha, é lá que Deus vai libertar o Rui. Eu falei, é impossível, pastor. Ele falou, não, vocês vão fazer, eu estou falando, o dia tal, já fiz inscrição, vocês é obrigado a fazer. E já falou desse jeito para mim. E a gente obedecia ele em tudo, né? Aí eu falei, tudo bem, vamos fazer o curso. O curso foi ótimo, sexta, sábado e domingo. Era impossível da gente ser professor, né? O Rui lia a Bíblia dia e noite. Você vê que a natureza da pessoa, você tem que querer ser transformado. Você tem que querer ser... Porque a palavra de Deus fala assim, Paulo, né, falava assim, aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o que ele não queria fazer, isso ele fazia. Então, o Rui era aquilo lá, ele estava lutando, mas a natureza dele não era transformada. E aí nós fizemos o curso e começamos a ministrar para um grupo. Nosso líder em treinamento, pastor Salmo e a pastora Cássia. Só tinha advogado, dentista, um grupo assim bem seleto. E o Rui falava, o pastor Salmo falava, eu falava, a pastora Cássia falava. E o pastor Salmo tinha que fazer o curso conosco, porque ele não foi fazer o treinamento rápido, então ele teve que ser o nosso líder em treinamento, e para Deus mudar a vida do Rui também. A gente foi na 10ª aula. O Rui falou assim, gente, hoje ninguém vai compartilhar. Eu vou compartilhar hoje. Eu vou contar a minha história. E ele começou a compartilhar. E aí, primeira coisa, ele falou assim, olha, eu quero pedir perdão para a Lúcia. Primeira vez. Nós casamos em 86, nós estávamos em 96, né? 10 anos depois, eu quero pedir perdão para a Lúcia. Primeiro, porque eu casei com a Lúcia só para ela ser mãe da minha filha. E porque eu também não amo a Lúcia. Eu vivo com a Lúcia. Só para ela ser mãe dos meus filhos. Eu não gosto da Lúcia. Eu quero uma oportunidade para eu aprender a gostar da Lúcia. Gente, nós éramos 14 na sala. Pensa, eu fiquei de todas as cores, de vergonha, porque eu falava todos os dias, Deus transformou o Rui, Deus mudou o Rui, mas eu não tinha coragem de contar o que o Rui fazia comigo. O Rui mandava embora todos os dias, mas eu cria que Deus ia transformar o Rui. Eu tinha certeza que Deus ia mudar. O Deus que tinha começado a boa obra, ele ia terminar, trabalhando na natureza deles. Eu nunca imaginava que alguém pudesse ser crente e ter natureza ruim. Mas eu cria que Deus... E eu nunca deixei de ir para o monte, gente. Eu ia para o monte direto. E orava e pedia a mesma coisa para Deus, da mesma forma, até Deus transformar o Rui. E aquele dia ele contou a história e nós saímos dali. Eu saí em conflito com Deus. Primeiro, eu fiquei com muita vergonha. Eu falei, Deus, eu não tenho coragem de ligar para nenhum aluno, porque a gente ligava todos os dias para saber como é que passou a noite, como é que passou o dia, como é que foi. Ligo para ninguém, não tem coragem. O que o Rui fez comigo, eu fui para casa, não tinha lugar. Gente, meu corpo doía de vergonha. No 3º dia, Deus falou assim, vai fazer a sua tarefa? Eu orando lá de joelho, chorando. Por que você não faz a sua tarefa?
vai ler de novo, que você já esqueceu na 10ª lição, o que você fez. Eu comecei a ler a 10ª lição, e comecei a ler a palavra, e comecei a responder o questionário. Deus falou tanto comigo, Deus me curou aquele dia. Eu entendi que a dor do coração, os pecados dele, ele jogou tudo em cima de mim. Aí ele contou que ele realmente prostituía, que ele fazia, que ele aprontava, e contou tudo que ele fazia comigo, ali na frente de todo mundo. A hora que Deus foi falando comigo, eu falei, gente, vou ligar para todo mundo, vou falar com todo mundo agora. E comecei a ligar para as pessoas. Olha, Deus fez algo tremendo. Ela falou, Lúcia, eu estou com dó de você. Eu falei, não, Deus já me curou. Mas como? Se o Rui, agora você sabe que o Rui não te ama. Eu falei, bom, mas Deus vai mudar o coração dele. Ele não pediu uma oportunidade, eu estou dando oportunidade para ele. E a gente ia formar 3 lições depois. E eu falei assim, olha, e no meu testemunho eu vou contar isso. Todo mundo falou assim, não, nós não vamos na formatura. Eu falei, vai, todo mundo vai, eu vou contar. Que Deus fez isso no curso. O professor aprendeu a amar a professora no curso. O líder em treinamento e o líder do grupo, né, foi transformado dando aula. Gente, ninguém acreditou. E realmente no dia eu dei o testemunho e contei. Nosso jantar, não sei se a pastora Anésio e o pastor Edson lembram, foi na T2, ali naquele negócio dos meninos da bicicleta. Tinha mais ou menos umas 200 pessoas. Foi o curso que mais rendeu grupos. Foi um monte de gente que quis fazer o curso. E a partir daquele dia, a natureza do Rui começou a ser transformada. E Deus foi transformando. 2000, a Catedral da Família terminou assim junto, o Rui foi transformado ali dentro. Hoje o Rui é pastor, o Rui é tesoureiro, e é um pai de família, é um marido que toda mulher gostaria de ter. É um pai que todos os filhos gostariam de ter. Porque ele sempre foi um pai presente. O Rui, no período, ele aprendeu a ser presente depois que o Rui e a Larissa nasceu, porque até então o Rui, 1 ano e 2 meses, o Rui nunca tinha pego o Ruizinho. Nunca. Ele passou a pegar o Ruizinho depois que a Larissa nasceu. Mas ele foi um excelente pai. Hoje ele é um excelente marido, um excelente pai, um excelente avô. E aqui dentro, se você está aqui nessa noite, pode ser qualquer problema que você tiver. O Deus que transformou a vida do Rui, não importa o problema que você tem na sua família. Ele é um Deus que transforma a família. Ele é um Deus que muda a família. Ele é um Deus que cura, que liberta, que salva. Né? Quando eu comparei Ana e Penina, ela, o tempo todo, ela fincava Ana. Ela falava palavras terríveis para Ana. Ana ia todo ano, eles iam para Siló, eles subiam, Ana ia em depressão. A palavra de Deus é bem clara, ela ia deprimida, chorando, ela não alimentava. De tanto sofrer com Penina. Eucana tinha tanta dó dela que às vezes quando ele fazia o sacrifício, ele dava porção dobrada para Ana para mostrar o amor dele, ao poder falar assim, eu não sou mais para você do que sou mais que 10 filhos para você, ou você não considera assim? Então ele, quer dizer, ele, tipo assim, não importa que Penina tem 10 filhos, importante que eu amo você. E Ana, todo ano ela subia e voltava da mesma forma. O dia que Ana decidiu diante de Deus, ser clara com Deus, o que ela queria que Deus fizesse na vida dela, ela entrou para o altar do Senhor, Eli estava ali sentado do lado, ela falava com Deus de uma forma que a boca só mexia, não saía som da boca dela. Ela chorava que Eli teve ela por bêbada, ele chegou dela, até quando, mulher, você vai continuar bêbada? Ela olhou para ela, podia ter falado assim, ô, que isso? Eu estou aqui falando com Deus, você está achando que eu estou bêbada? Ela olha para ele e fala, não, Senhor, eu estou amargurada de alma. Ela estava doente de alma, ela foi claro para ele, estou doente de alma. Ela estava com ódio de Penina, porque ela todos os dias falava a mesma coisa, você não pode ter filhos. Deus fechou sua madre, e ela sabia que Deus tinha fechado a madre. Ela olhou para Eli e falou, fiz um voto com Deus. E Eli olhou para ela e falou assim, o Deus de Israel conceda para você a sua bênção. Ela saiu dali com a bênção na mão. Ela não teve casa nova, ela não teve carro novo, ela não teve roupa nova, ela não foi embora para outra casa só com Eucana, não, ela foi embora para sua casa,
junto com Penina, junto com os filhos de Penina, junto com Eucana, com os mesmos problemas, porém, com a certeza que Deus ia transformar a vida dela. Eles chegaram em casa, Eucana deitou com ela, ela engravidou e deu à luz ao filho, porque ela tinha certeza da fé. A partir daquela época, sabe por que Deus demorou tanto tempo a dar um filho para ela? Deus não tinha qualquer coisa para ela. Samuel, ele foi o último juiz de Israel, ele era profeta, e ele era o homem máximo da cidade. Então, como que ela ia gerar um profeta, um juiz com um caráter ruim? Deus tinha algo especial, não era qualquer filho, ele tinha um super filho para ela, mas primeiro Deus tinha que trabalhar no caráter dela. Deus não está importando com o seu ter, Ele está preocupado com o seu ser. Não adianta Ele salvar seu marido hoje, você chegar em casa e aprontar com seu marido, ele sair, voltar, não querer ser crente mais, ou não querer ter Jesus, não. O Deus dessa mulher eu não quero porque ela apronta comigo. Ou então, você faz hoje, luta aqui para o seu filho, chega em casa, você apronta com o seu filho. Não, Deus quer, Ele está preocupado com o seu ser, não com o seu ter. O seu ter é o de menos para Deus. A bênção sua já está pronta. Deus quer trabalhar no seu caráter primeiro. Ele quer transformar a sua vida. E foi isso que Deus fez na minha vida e na vida do Rui. Eu quero convidar o Rui aqui agora, que ele possa confirmar aquilo que Deus tem feito na nossa casa, na nossa família. E para vocês verem que Deus transforma a vida da pessoa. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo que a Lúcia disse aqui é verdade. Só que ela não falou 1% do que eu fiz com a Lúcia. Vocês veem a Lúcia relatar assim, e se vocês soubessem quem era o Rui no passado, uma pessoa prepotente, soberbo, arrogante, metido, uma pessoa que andava com 2 armas de fogo, tinha 2 portes de arma federal, uma 765, um 38. Quantas vezes passei aqui em Iporá, indo para o Mato Grosso, bêbado. Já aprontei algumas vezes aqui também, passando de ida de pescaria. Mas Deus é misericordioso. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus de milagres. É um Deus que restaura. É um Deus que cura. É um Deus que muda pessoas. E eu sou muito grato a Deus. Hoje, quando eu estava chegando na fazenda do Edson, e eu glorifiquei o nome do Senhor Jesus. Quando eu entrei e vi aquela frase, fazendo gratidão. Eu sou muito grato a Deus pela vida do Edson, da Nésia, porque teve muita coragem de me aceitar, de me chamar para um evento onde eu impus alguma coisa para mim estar ali. E ele disse para mim: se você for, eu arrumo para você. Eu disse: esse camarada é dos meus. E eu fui. E ali eu fui impactado pelo poder de Deus. Eu quero aqui, diante de todos vocês, Edson e Nésia, minha gratidão a Deus pela vida da Nésia, do Edson. Sempre eu falo que o pastor Edson, nós na ceia, sempre eu falo para o Edson: vigie a sua vida, porque você é um exemplo para mim. Sempre eu brinco com ele. E é uma pessoa de caráter, uma pessoa que eu posso espelhar nele. Mas a Lúcia, quando ela estava relatando aqui para vocês, se ela fosse contar na íntegra o que eu já fiz com a Lúcia, muitos aqui ia pensar: essa mulher não existia.
tudo que ela disse aqui, eu fiz mesmo. E eu sempre falo para as pessoas, até julho de 92, tudo que as pessoas falaram da minha vida, do passado, é verdade. Mas de 92 para cá, eu não aceito, não admito ninguém falar da minha pessoa. Que eu tenho pautado a minha vida é na palavra de Deus. Eu não aceitei a Jesus, que aceitar Jesus é muito fácil. Eu me arrependi, eu me converti e aceitei o plano da salvação na minha vida. Hoje, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu tenho que proceder como um cristão, como um servo que é aprovado por Ele. Quer dizer que você não peca? Peco todos os dias. Vocês estão achando que o nosso casamento não tem problemas também? Tem. Mas eu conheço um Deus. Eu conheço um Espírito Santo, aleluia, que intercede por mim, por você, por nós, com gemidos inexprimíveis. E quando vem as dificuldades, eu mergulho nessa palavra. E aqui eu encontro refrigério. Aqui eu sei aonde eu posso esconder. Hoje a Lúcia pode pegar o Salmo 116, versículo 1 e dizer: eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor. Lucas, no capítulo 18, versículo 7, diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a eles de dia e de noite, ainda que tardios para com eles? É uma promessa. E essa mulher aqui perseverou na presença de Deus, buscou a face de Deus. Quando a pessoa diz: olha, não tem jeito para o Rui, como ela disse que o pai dela, eu em pé na porta, vendo, e você ouvir um pai no estado terminal chamar uma filha e dizer: olha, para você, só quero te pedir uma coisa, não casa com o Rui. Não casa com o Rui. Eu pensei naquela hora, mas que homem miserável que eu sou. E ali eu vi que eu pensava, não valia nada. Falei, mas esse senhor falar desse jeito, e eu pensei que falei, não vou casar. Mas Deus tem os projetos, Deus tem os caminhos, tem os planos dele. Sabe, eu tive uma promessa da minha avó com 6 anos de idade. Eu morava em Catalão e nós morávamos de frente à igreja Assembleia de Deus. E eu gostava muito de tocar gaita. E quando começava a música, os hinos de louvor a Deus, a minha avó falava: seu Rui, pega a gaita que vai começar a música dos crentes. Eu ia lá, pegava a gaita, começava a tocar. Um dia minha avó falou para minha mãe, sentada na calçada: o Rui vai ser crente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo é pouco, mas um dia no meu primeiro casamento, a Bíblia diz que deixará o homem, Adão disse, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. E eu uni a uma mulher. É muito diferente. Quando eu fui casar pela primeira vez com a médica, eu chamei meu pai e minha mãe e perguntei: pai, o que o senhor acha? Mãe, o que a senhora acha? Rui, não casa não, que esse casamento não vai dar certo. Você briga muito com a Luzia, esse casamento não vai dar certo. Eu disse: eu vou casar. A minha mãe disse assim: a única coisa que eu posso fazer por você, meu filho, é rezar por você. Casei, fiquei 1 ano e 6 meses casado. E a minha esposa, a primeira esposa, foi assassinada pelo médico por motivo de sociedade. E logo em seguida eu conheci a Lúcia. Um dia meu pai, depois de uns certos 3 ou 4 anos de namoro, o meu pai me chamou e disse assim: Rui, você precisa largar de ser vagabundo, você precisa resolver esse negócio com a Lúcia, se você vai casar ou não com a Lúcia, porque eu tenho a Lúcia como minha filha, e você não vai continuar aprontando, você está aprontando com a Lúcia não, você resolve. E louvado seja o nome do Senhor.
resolvi, casei com essa princesa. Essa mulher hoje tem a minha vida na palma da mão dela. Eu não faço nada sem primeiro falar com a Lúcia. Hoje eu amo a Lúcia. Levou muitos anos, viu, gente, pra ele me amar. Para mim, é a mulher mais bonita que existe na face da terra. E hoje eu respeito, hoje eu considero todas aquelas promessas que eu fiz no dia do nosso casamento, eu não cumpri nenhuma. E hoje eu faço de tudo para cumprir todas, porque eu sei que o meu Redentor vive. E eu um dia vou chegar diante dele e eu vou prestar conta de tudo que eu fiz na minha vida. Toda semeadura que eu fiz, toda semeadura que você faz, toda semeadura que você fez, nós vamos chegar diante do tribunal de Cristo e nós vamos ser confrontados. E eu quero entrar pela porta estreita. Aleluia. Eu vou insistir para me entrar pela porta estreita, porque esse Deus é o Deus do impossível. Porque aquilo que nós pensamos que não tem jeito, Deus entra com providência. A Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 10, 18, se eu não estiver enganado, sempre eu lembro do Edson. Lá diz assim: eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu interesse e o meu proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Eu sou grato a Deus, gratidão. Porque se ele não agradasse, ele e o pastor Salmo, se não tivesse me agradado para me levar essa cerveja dentro do ônibus, eu não estaria aqui hoje. Então o homem, quando está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, cuidado. A palavra de um homem que está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Muito cuidado para você falar de um líder. Muito cuidado para você falar de um pastor. Você tem que ter fé. É a fé. Porque quando Deus entra com providência, a Bíblia diz: agindo o Senhor, quem vai impedir? Vocês podem falar o que vocês quiserem do Rui, mas eu ainda tenho um plano e um projeto na vida dele. E hoje nós somos servos do Deus Altíssimo, participamos da Igreja Catedral da Família. Nosso pastor presidente é o pastor Salmo de Omar, a vice é a pastora Cássia. Um dia eu falei para a Lúcia, o dia que você pegar dinheiro aqui nessa igreja, para você levar lá, você pegar dinheiro aqui na oficina, para você levar lá naquela igreja, você vai acertar comigo, viu? E sempre eu olhava os caixas da oficina, nunca vi escrito lá 10%. E hoje, eu sou servo de Deus, sou um pastor, faço parte do conselho fiscal da igreja, sou tesoureiro da igreja e prego. Ser fiel no seu dízimo, na sua oferta, é a melhor coisa que existe na face da terra. Você pode fazer prova com Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar nesta noite e que o Espírito Santo de Deus possa falar com cada um de vocês, falar comigo, falar com a Lúcia, qual é a perfeita e agradável vontade do Senhor. Muito obrigado. Hoje, o Rui é casado, ele é um menino de Deus, a Larissa é uma pastora, nossa filha, é uma bênção, a Lorena, que é a filha do primeiro casamento, também é uma menina que temente a Deus, a família dela é evangélica toda, então a gente vê assim, o Senhor, Ele faz. Eu queria convidar a todos, que nós pudéssemos ficar de pé. Você que tenha algum problema, que você gostaria que Deus mudasse a sua situação, você gostaria que Deus transformasse dentro do seu lar, qualquer problema, se você quiser vir aqui na frente, para nós estarmos orando junto, pedindo para o Senhor, para que Ele possa te fortalecer, para que você seja perseverante na palavra do Senhor. Ele está aqui agora e Ele quer te abençoar. Tem alguém que quer vir aqui na frente para a gente estar orando junto? Ou você quer ficar no seu lugar?